Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Salmo de número 139 e versículo 7 diz assim: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O salmista faz uma pergunta diretamente a Deus: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Nós fôssemos falar sobre a presença de Deus, nós deveríamos falar sobre a onipresença de Deus e também sobre a presença manifesta de Deus. Aqui no Salmo 139 nós encontramos a onipresença de Deus, porque Deus preenche todo espaço e todo lugar. Nós meditando desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo do Salmo 139, o salmista começa dizendo para Deus: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. O salmista está dizendo que Deus conhece o assentar, o levantar. Deus entende os pensamentos, porque para Deus nada é oculto. Cerca o meu andar e o meu andar, e conhece todos os meus caminhos. Este é o meu Deus, é o teu Deus, o Deus onipresente, o Deus que está presente em todo lugar e conhece todos os teus passos, conhece o teu andar, conhece o teu deitar, conhece os teus caminhos, os teus pensamentos. Para Deus nada é oculto. E antes que você fale uma palavra, Deus já conhece. O salmista falou isso: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes que você pronuncie uma palavra, Deus já sabe qual palavra você vai falar. Durante esse dia, as palavras que você falou, Deus já sabia que você iria falar. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o nosso Deus. Se nós olhar para a presença de Deus, ela pode nos confortar ou pode nos amedrontar. Porque se nós procurar viver segundo os padrões bíblicos, segundo a palavra de Deus, não temos o que temer. Agora, se levamos a vida de qualquer maneira, isso nos amedronta, isso nos dá medo. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo, um relacionamento contigo. Quando fala da presença de Deus, é para nos confortar, é para nos animar, é para dizer que nós nunca estamos sozinhos, é para dizer que Deus sempre está ao nosso lado, que Deus está atento às mínimas coisas, porque para Deus não tem mínimo e não tem máximo. Deus se importa contigo, Deus se importa comigo, Deus se importa com o seu povo, Deus se importa com todos aqueles que o procuram servi-lo, que procuram conhecê-lo. E no versículo 5, o salmista nos diz: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso fala de proteção, isso fala de cuidado, fala de amor, fala de atenção, fala de Deus estar atento para te proteger. Há razões de sobra para você adorar a Deus, para você agradecer, lembrar que Deus é tão grande e ao mesmo tempo se importa com você que é tão pequeno. Isso é amor, amor de um pai, amor de um Deus que nos ama, que nos criou e não nos desamparou. Todos aqueles que procuram conhecer a Jesus, todos aqueles que procuram valorizar o nome de Jesus, Deus recebe como filho. Você é filho de Deus? Já aceitou Jesus? Entrou no caminho? Você crê no nome de Jesus? Você procurou ter Deus na tua vida, aceitar o sacrifício de Deus? Então você é filho de Deus. Agora, se ainda você não fez, se ainda não aceitou Jesus, tem tempo. O tempo é agora. Por quê? Porque amanhã não nos pertence. O tempo de Deus se chama hoje. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Hoje nós sabemos. Tem vida, tem esperança. Você pode ter um encontro com Jesus ainda agora. E o salmista, ele ficou todo maravilhado quando começou a pensar que Deus estava em todo lugar. Ele diz: tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Como podemos entender o amor de Deus? Nossa pequena cabeça, nosso pequeno cérebro, não é verdade? E às vezes nós queremos entender Deus e colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo.
Queremos fazer uma análise, queremos ser o cientista e Deus a cobaia. Não dá certo, não dá certo. A nossa cabeça é pequena, Ele é tão grande. Mas uma coisa é certa, Ele nos ama. Isso é amor de Deus, amor que Deus tem por você, pela tua família, pelos teus, por todos que te cercam. E o salmista pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não tem como escapar. Você sabe que Deus tem um plano contigo, que Deus te chamou? Então, ouça a voz de Deus. Deus quer fazer de você um vencedor. Não adianta fugir. Quantas vezes você tentou fugir de Deus, tentou escapar, tentou dizer não para Deus? Deu tudo errado, não é verdade? Sempre vai dar errado. Agora, quando você se prostrar e você vê que quando você tenta alguma coisa na vida e não dá certo, você está na verdade lutando contra Deus. É Deus que está querendo moldar, Deus está querendo ouvir de você. Não coisa muito difícil. Deus apenas está querendo ouvir você dizer: Deus, meu Pai, eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Me dirija, me guia. Eu quero ser orientado por Ti. Eu aceito o Teu amor. Deus, é isso que Ele quer. Deus sempre está dizendo para você que Ele te ama e quer ver você aceitar esse amor. Aceite o amor de Deus para você ser feliz. Sabe, o salmista falou que se ele subisse ao céu, Deus estaria ali. Se o salmista descesse ao inferno, Deus encontraria ele ali. Eu quero te dizer, Deus está no céu, em forma de amor, forma de paz, revelando toda a sua bondade. Mas os homens que estão lá no inferno, eles também lembram de que rejeitaram o amor de Deus e estão lá por causa do juízo de Deus. Mas eu e você estamos na terra, não é verdade? Agora é o momento de nós escolher qual caminho seguir. Deus não fez o homem máquina, não fez um robô, não somos manipulados, não. Não é um controle remoto que vai nos controlar, vai nos levar para o céu, para o inferno, não. É a tua escolha, é você quem escolhe, é nós que escolhemos. A presença de Deus é real, está em todo lugar. Se você tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, não importa onde você vá, até ali, a mão de Deus, a destra de Deus vai te sustentar. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Bom é estar na presença de Deus, aonde quer que tu vá, Deus está contigo. Olha, o salmista chegou a dizer que nem as trevas podem esconder o homem de Deus, porque a noite resplandece como o dia para Deus, porque para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa, não muda nada. Ninguém se esconde de Deus, isso é a onipresença de Deus. E quando nós falamos sobre a onipresença de Deus, isso nos faz lembrar da promessa de Deus, que Ele nunca vai nos deixar nem nos abandonar. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ficou registrada essa promessa muito maravilhosa, muito linda, e é bom você meditar. Deus dizendo para você, Deus está dizendo agora: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É isso aí. Se você quer ser amigo de Deus, não precisa ter medo da onipresença de Deus, não. Agora, quando o homem não quer saber de Deus, quando a pessoa não quer ser amiga de Deus, aí o negócio é sério. Fica com medo mesmo, né? Mas não precisa você ficar com medo, você pode escolher Deus como teu amigo, porque se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você, não é verdade? Tenha Deus como teu amigo, queira Deus como teu amigo, e essa promessa é para a tua vida, Deus dizendo para você: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mesmo se você não sinta a presença de Deus, uma coisa é certa, Deus está aí contigo. Não importa, você vai dizer assim: olha, mas não estou sentindo Deus, eu não estou vendo Deus. Não importa, Deus está aí contigo, Deus está aqui comigo, Deus está em todo lugar. É a onipresença de Deus. Não é porque você sente ou deixou de sentir que Deus vai estar contigo. Deus está contigo. Por isso valoriza a presença de Deus. Deus é santo. Como pode se comportar não sendo santo se Deus é santo? Precisamos viver em santidade. Precisamos valorizar a presença de Deus. Há pessoas que não param, não se conscientizam, não valorizam a presença de Deus. Deus está em todo lugar. Agora, aquelas pessoas que se encontram com Jesus, não é somente a presença, a onipresença de Deus que está na vida dele, não.
você pode ter ainda na tua vida a presença manifesta de Deus. O que é manifesta? É trazer do despercebido. Sabe, Deus está em todo lugar, mas quando a pessoa não procura ter encontro com Deus, então passa despercebido, não percebe que Deus está ali. Mas quando você procura ter um relacionamento com Deus, conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, falar com Deus, orar, viver uma vida de cristão, então aquilo que estava despercebido passa a ser percebido. Isso é a presença manifesta de Deus. Um dia Deus disse para Moisés: olha, Moisés, o povo que você está guiando aí no deserto é um povo muito mau. Eu não vou mais ir com vocês, eu vou mandar um anjo, o anjo vai com vocês, vocês saem do deserto, vão para a terra prometida, e o anjo vai derrubar todos os inimigos, todos eles serão destruídos. Só que eu não vou com vocês. Sabe o que Moisés disse? Moisés falou para Deus: olha, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Que lugar que Moisés estava? Moisés estava lá no deserto, lugar difícil, mas ele estava com a presença de Deus. Se Deus mandasse apenas um anjo com Moisés para sair daquele lugar para uma terra prometida, lá para uma terra que manava leite e mel, mas Deus não ia com ele, Moisés não queria isso. Não adiantava para Moisés estar numa terra que manava leite e mel e o anjo de Deus ir na frente e destruir todos os inimigos, se ele não tivesse a presença de Deus. Porque Moisés era apaixonado pela presença de Deus. O mais importante para ele era a presença de Deus. Existem cristãos hoje que, se tudo vai bem, não importa se Deus está ou não está com ele. Olha, se tivesse um anjo que destruísse todos os obstáculos, todos os problemas, viveria a vida na terra esquecendo de Deus. Mas o verdadeiro cristão, o crente de verdade, o que tem Deus, amor a Deus, o que é grato a Deus, o mais importante é a presença de Deus. Nem que ele esteja na prova, nem que ele esteja na dificuldade. Não adianta estar na bonança e estar sem a presença de Deus. Não adianta. Não adianta ter muitas riquezas e não ter a presença de Deus, porque um dia essa vida passa, é passageira. O dia vem, chega a noite, passa-se o dia, passa a semana, passa-se os meses, passa-se os anos. De repente nasce a criança, dali a pouco é adolescente, é jovem, é de meia idade, é idoso, e o velório. E quantos outros que nem chegam nisso, nascem e pensam que vão viver muitos anos e acabam morrendo, não é verdade? Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a pessoa que vive com Deus, e quando a morte bate na porta, é apenas uma passagem. Vai estar com Deus, vai viver com Deus eternamente. Por quê? Porque na terra viveu com Deus, valorizou a presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus manifesta, quer que aquilo que está oculto passe a ser percebido, aquilo que está despercebido se passe a notar, a presença de Deus na tua vida, você sentir a presença de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Desejar a presença de Deus, porque Deus já fez a parte dele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Procure meditar na palavra de Deus, procure valorizar o momento que é meditado na palavra de Deus. Tem pessoas que gostam dos hinos, mas quando fala da palavra de Deus, não gostam de ouvir a palavra de Deus, não valorizam. Feliz essa pessoa que valoriza a palavra de Deus. Passe tempo, procure orar, falar com Deus, conversar com Deus. Oração não é um monólogo, é um diálogo. É ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Não se contente em levar uma vida de brincadeira, uma brincadeira de cristão. Não adianta. Ter nome de cristão não resolve. Ter uma religião e não ter Jesus, não ter intimidade com Jesus, não resolve nada. Eu quero o teu bem. Eu quero que você tenha um encontro com Deus. Não estou aqui para dizer simplesmente um sermão, para falar por falar, não. Eu estou aqui porque eu te amo e quero o melhor para você. Saiba de uma coisa: Jesus te ama e quer que você tenha comunhão com Ele. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus está ali. Você na tua casa, o esposo com a esposa, pode começar a cantar hinos, pode começar a meditar na palavra de Deus, pensar em Deus. Deus está ali para ouvir, para ter um relacionamento. Quando Jesus disse isso, Ele estava falando da presença manifesta, porque Deus está em todo lugar. Mesmo que o homem não esteja falando de Deus, mesmo que esteja numa reunião que não estão falando de Deus, Deus está ali escutando, Deus está ali prestando atenção, Deus está em todo lugar.
Mas essa presença de Deus, que Deus estaria no lugar onde tivesse reunido em nome dele, é uma presença diferente. Você pode sentir a presença de Deus em casa, meditando na palavra de Deus, procurando ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, até mesmo sozinho. Você para ouvir Deus, para falar com Deus. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus quer que você passe dessa presença, da onipresença de Deus de todo lugar, para desfrutar da presença manifesta de Deus. E sabe quem pode desfrutar da presença de Deus? A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus dizendo: olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, é aquele que me ama, será amado por meu Pai. Sim, aquele que ama a Deus que ama os mandamentos, que ama a palavra de Deus, será amado pelo Pai. E Jesus diz: eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quer dizer, me revelarei a Ele. Vai ter uma intimidade maior que os outros. Muitos estão dizendo que são cristãos, que são filhos de Deus, que têm um contato com Deus. Mas aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que realmente vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que valorizam a palavra de Deus, são as pessoas que poderão viver na presença de Deus. Então saiba de uma coisa, meu amigo, que você pode viver na presença de Deus se você valorizar os mandamentos de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19 a 20 diz assim: a presença do Senhor traz refrigério. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. A palavra de Deus está dizendo que é para nós nos arrepender, nos converter, para ser cancelados os nossos pecados, para que na presença do Senhor venha o tempo de refrigério. Está em Atos 3, 19 a 20. Nos arrepender, será cancelados os nossos pecados, as nossas falhas, e nós vamos desfrutar da presença do Senhor, e vamos desfrutar de tempos de refrigério. Você quer ter a presença de Deus? Não precisa ter somente a presença que é a onipresença, mas você pode ter a presença manifesta. Deus te ama e quer ter uma comunhão contigo.